Questão de número 70. O tubo de Pitot da figura, que eu vou mostrar posteriormente, é usado para medir a velocidade do ar nos aviões. Ele é formado por um tubo externo com pequenos furos, B. 4 são mostrados na figura, que permitem a entrada de ar no tubo. Esse tubo está ligado a um dos lados de um tubo em forma de U. O outro lado do tubo em forma de U está ligado ao furo A, na frente do medidor, que aponta no sentido do movimento do avião. Em A, o ar fica estagnado, de modo que a velocidade em A é igual a zero. Em B, porém, a velocidade do ar é presumivelmente igual à velocidade do ar em relação ao avião. Então, letra A. Use a equação de Bernoulli para mostrar que velocidade é igual à raiz de 2 vezes ρ, massa específica, vezes a gravidade, vezes a altura, sobre a massa específica do ar, onde ρ é a massa específica do líquido contido no tubo, em U, e H é a diferença entre os níveis de líquido no tubo. B. Suponha que o tubo contém álcool e que a diferença de nível, H, é igual a 26 centímetros. Qual é a velocidade do avião em relação ao ar? A massa específica do ar é igual a 1,03 kg por metros cúbicos e a do álcool é 810 kg por metros cúbicos. Ok, então vamos à figura, né? Então aqui a gente tem a figura, ponto B, forma de U, tá? Entrando aqui e aqui o ponto A, beleza? Então vamos à resolução, certo? Então, ele quer que a gente prove aquela equação, né? Beleza. Então a gente vai usar Bernoulli. Por Bernoulli a gente sabe que a pressão em 1 mais 1/2 vezes a sua massa específica vezes a velocidade em 1 ao quadrado é igual a pressão em 2 mais 1/2 vezes a massa específica do líquido vezes a velocidade ao quadrado em 2. Ok, está. Então a gente sabe que V1 é igual a zero, que é o V em A, tá? Ele fala na questão. Então, se V em A é igual a zero, eu vou ter o quê? Essa minha parte aqui vai zerar, tá bom? Então eu vou ter que P1 é igual a P2, pressão em 1 é igual a pressão em 2, mais 1/2 vezes a massa específica do ar vezes a velocidade em 2 ao quadrado. Ok? Beleza. Onde eu sei que P1 menos P2 vai ser igual ao que? A diferença de pressão. Ok? Lembrando que isso aqui é do fluido, no caso, o ar, porque ele está entrando. O que está entrando no tubo de Pitot é o ar, tá bom? Ok. E eu sei o que mais? Que a minha diferença de pressão ela é igual ao quê? Olhando pelo tubo, no caso em U, a gente vai ter que vai ser a massa específica do líquido vezes a gravidade vezes a altura. Eu vou voltar rapidinho na figura para dar uma explicada, tá bom? Ok, então, a minha pressão que eu estava falando, onde eu apliquei Bernoulli, ela é o quê? Ela vai ser o ar que está entrando aqui, tá? Então, vai ser essa minha parte aqui. Eu estou aplicando entre essa e B, entre A e B, certo? Então, por isso que ela está em função da massa específica do ar, tá bom? Só que eu sei que essa minha diferença de pressão, ela também é igual a esta coluna de água, tá bom? Que ela em relação ao líquido. Era isso que eu estou querendo falar, certo? Então, voltando aqui ao nosso assunto. Ok, então eu sei que a minha diferença de pressão ela também vai ser igual à massa específica do líquido vezes a gravidade vezes a altura. Beleza, então eu vou simplesmente substituir a equação. Eu vou ter que a diferença de pressão, passando P2 para cá, vai ser igual a diferença de pressão é igual a 1 sobre 2 vezes massa específica do ar vezes velocidade de 2 ao quadrado. Ok, então eu vou substituir a minha diferença de pressão por a massa específica do líquido vezes a gravidade vezes a altura. Substituindo, eu terei que massa específica do líquido vezes gravidade vezes a altura será igual a 1 sobre 2 vezes a massa específica do ar vezes a velocidade ao quadrado.
Agora fica fácil de eu deduzir aquela fórmula. Simplesmente vou isolar minha velocidade. Então, a velocidade de 2 será igual a quê? A raiz de, passando para cá, né? 2 vezes para o outro membro, a 1 sobre 2 para o outro membro. Multiplicando, eu vou ter 2 vezes a massa específica do líquido, vezes a gravidade, vezes a altura, sobre a massa específica do ar. Bem, então a letra A foi resolvida. Consegui deduzir a minha fórmula tranquilamente. Então vamos para a letra B. Ele quer a velocidade do avião em relação ao ar. Ok, simples assim, eu vou aplicar a fórmula que eu acabei de deduzir, tá bom? Então, eu tenho a minha massa específica do líquido, ele falou que era o álcool. Então, vai ser a raiz de 2 vezes massa específica do líquido, 810 kg por metros cúbicos. Gravidade, 9,81. A minha altura, ele deu que eram 26 centímetros, transformei para metro, 0,26, sobre a massa específica do ar, que é 1,03 kg por metros cúbicos. Dessa forma, eu terei que a minha velocidade em 2 será 63,33 metros por segundo, ok?